Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer imenso, uma alegria receber a todos para mais essa palestra no nosso evento Chá com os Espíritos, coordenado pela nossa presidente, a doutora Vera Flavina. Nós queremos agradecer a todos os irmãos de outras casas, porque tem muitos representantes de outras casas espíritas, irmãos. Queríamos agradecer aos que estão vindo aqui pela primeira vez e dizer que a porta está sempre aberta e que todos são muito bem-vindos. Eu não quero declinar nomes, porque eu poderia omitir algum, então eu vou dizer que abraçamos a todos de uma mesma maneira. E a nossa irmã Vera vai fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Carlos Bacelli é um dos mais importantes médiuns da atualidade. É um prazer e um orgulho grande que ele tenha escolhido a nossa casa como uma das casas para visitar nesta temporada no Rio de Janeiro. Iniciou com Chico Xavier seus trabalhos mediúnicos e chegou a psicografar Emmanuel e André Luiz. Editou cerca de 160 livros, ditados por entidades como Irmão José, Dr. Odilon Fernandes, Dr. Inácio Ferreira, Paulino Garcia, além de outros. Fundou casas espíritas, obras sociais e atende caravanas de todo o Brasil e exterior, no lar de Pedro e Calma, em Uberaba, onde cuidam de 60 idosos. A renda da venda de seus livros se destinam à manutenção dessa obra social. Nos últimos anos, tem reservado o mês de janeiro para atender convites para palestras na Europa, sempre em Portugal, Inglaterra, Suíça, e convites já começaram a ser feitos de outros países. O resto do ano alterna com atendimento em Uberaba e palestra por todo o Brasil. Eu quero chamar o grande médium Carlos Bacelli e deixá-lo com vocês. Obrigada. Bem, inicialmente nós queremos agradecer o carinho da Vera, da doutora Vera. Quando ela falou grande, não era comigo, quase fiquei lá. E logo eu me lembrei do Chico Xavier. O Chico disse que quando alguém apresentava ele como sendo o famoso Chico Xavier, ele tinha vontade de sumir. Mas nós estamos aqui numa noite muito fraterna nesta casa, com nosso carinho a todos, abraçando a todos, através da nossa Vera e da nossa Neneca. O nosso carinho também ao Humberto, que sempre está nos auxiliando em nossas atividades, lá de Uberaba, né? Está aqui no Rio. E nós estamos aqui com muita alegria nessa casa espírita, neste templo espírita, e pedimos a Jesus que continue abençoando esta casa, todos os seus departamentos, todos os seus diretores, colaboradores, voluntários, frequentadores, encarnados e desencarnados, todos aqueles que aqui vêm em busca de um caminho, de uma luz, de um novo significado para a vida. Bem, nós iremos discorrer de maneira sucinta a respeito do tema A
evolução em dois mundos. Gostaríamos inicialmente. Pois não. Pode falar só com isso. Porque lá, às vezes, em Uberaba, a gente fala muito e grava, outro transmite, de forma que a gente não sabe mais nada. Porque eles me põem na mão e eu. Mas não é propriamente uma palestra sobre o livro extraordinário Evolução em Dois Mundos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e Valdo Vieira, de autoria de André Luiz. Sem dúvida alguma, uma obra extraordinária que, por assim dizer, veio complementar ou até mesmo atualizar o que Allan Kardec teve oportunidade de registrar nas páginas de A Gênese. Há quem considere A Gênese de Allan Kardec o livro de aspecto mais científico do Pentateuco. Nós acreditamos que todas as obras do Pentateuco devem ser consideradas do ponto de vista religioso, ético, do ponto de vista filosófico, como também do ponto de vista científico. Mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, que, por assim dizer, nos ensina a ciência de amar. E quem é que pode dizer que amar não seja uma ciência? Portanto, nós consideramos todo o Pentateuco kardeciano como sendo obras escritas por Allan Kardec e pelos Espíritos a respeito do tríplice aspecto do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Ou melhor, nos expressando, a religião, porque se trata do amor a Deus em espírito e verdade. Como disse Jesus à mulher samaritana, em volta do poço de Jacó, quando Jesus disse a ela: chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado, e não nos templos, ou não somente nos templos, e nem somente nos montes, mas em toda parte. Então nós não vamos discorrer propriamente sobre a obra Evolução em Dois Mundos, porque essa obra, evidentemente, ela requisitaria de nós um tempo muito mais dilatado, e talvez nem estivéssemos à altura de seu extraordinário conteúdo, porque André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, fala a respeito da evolução do princípio inteligente, da alma que dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no anjo, acorda no homem, sublima-se no anjo. Como viria dizer Emmanuel, a alma dorme na pedra,
sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, sublima-se no anjo. Emmanuel veio e completou, sublima-se no anjo. Mas nós vamos falar a respeito dessa evolução que se processa concomitantemente nos dois planos da vida, porque há algo muito interessante e às vezes nós não percebemos isso. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem assim: olha, que a gente não faz uma encarnação, a gente faz na outra. É comum ouvirmos isso, que não se faz uma encarnação, a gente faz na outra. Ah, na outra encarnação você vai vir para aprender isso. Sempre os outros, né? Você vai vir para aprender isso, né? Ou você vai vir para quitar essa dívida comigo, essa coisa toda. Nós precisamos pensar bem o que nós estamos falando. Porque quando nós falamos assim, olha, na outra encarnação, nós estamos saltando o mundo espiritual. A gente tem a impressão que o mundo espiritual é só um lugar onde os espíritos vão e ficam esperando um novo corpo. É a impressão que a gente tem. Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade aí. A impressão que a gente tem é que o espírito aprende só na Terra. A impressão que a gente tem é que só vai viver na Terra, que no mundo espiritual não adianta. O mundo espiritual, nós vamos para lá e vamos para lá esperar uma outra encarnação. Isso está errado. Não é? Está errada essa colocação. Inconscientemente, nós não estamos inserindo o plano espiritual no contexto da evolução. Não inserimos o plano espiritual no contexto da evolução. Porque parece que o espírito só faz as coisas aqui na Terra. Só aqui que ele trabalha, só aqui que ele estuda, só aqui que ele paga suas dívidas, só aqui que ele adquire karma. Será que o espírito não adquire karma no mundo espiritual também não? Já pensamos nisso? Parece que é só aqui que o espírito contrai suas dívidas e só aqui que ele tem que pagar. É a impressão que a gente tem assim. É quando nós falamos nisso. A gente diz assim, olha, na outra vida. Mas na outra vida, muitas vezes, nós não estamos nos referindo na vida além da morte. Nós estamos nos referindo na outra vida aqui. Normalmente a gente fala na outra encarnação. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no mundo espiritual fazendo o que lá? Planejando, né? Planejamento longo, né? Planejando uma outra existência, né? Passamos lá no mundo espiritual planejando a próxima encarnação. O Pastorinho, professor Pastorinho, ele tinha uma expressão muito interessante. Ele é o conhecido autor do Minuto de Sabedoria, que é um best-seller. Mas o Pastorinho tinha uma cultura extraordinária. Ele escreveu a sabedoria do Evangelho, ele conhecia o grego, ele traduziu as obras diretamente do grego, e o Evangelho, o Novo Testamento diretamente do grego, fez um estudo sobre a sabedoria dos Evangelhos, etc, etc. O Pastorinho tinha uma expressão que falava assim, a gente tem que entender isso que ele falava. Ele dizia assim, não existe outra vida. A vida é única, é a mesma. Para o espírito não há interrupção. E nós vamos entender isso fácil. O corpo para de respirar, não para? Então para ele, cessou.
Mas e o espírito para de respirar algum momento? O espírito continua respirando. Então não tem, apenas didaticamente, pedagogicamente, nós podemos pensar na vida espiritual como sendo um outro estágio de aprendizado. E como uma nova, outra encarnação, também como sendo um outro estágio de aprendizado. Mas a vida é única, ela é inteira. Não tem essa história, por exemplo. Passei ali, vou me citar como exemplo, porque pode ser que alguém aqui tenha medo de desencarnar. Olha, o Marcelo desencarnou. Desencarnou. Mas ele não vai ser um Marcelo diferente. Só porque ele desencarnou. Só porque ele desencarnou. Porque a desencarnação, ela não nos transforma milagrosamente. Seria tão bom se isso acontecesse, né? Muita gente tem essa esperança. É verdade. Tem muita gente que eu converso e eu também tinha essa esperança. O doutor Inácio foi me tirando essas esperanças. Essas esperanças bobas. Muita gente diz: não, eu estou aqui na Terra, estou no anonimato. Ninguém me conhece, ninguém me valoriza, ninguém sabe de mim, mas eu tenho certeza, eu sou um espírito de luz. Quando eu desencarnar, esse pessoal vai ver quem que eu sou. Vai ver não? Quando eu desencarnar, esse pessoal vai ter uma surpresa, né? Minha família, a gente vai para a família principalmente, né? Tenho certeza que a minha família vai ter uma surpresa, porque não sabe quem é que está lá dentro da casa, com eles lá o dia todo. Não tem nada disso. Como dizia Chico Xavier, Chico dizia o seguinte: o espírito, ele chega no mundo espiritual como ele estava na Terra. Como ele estava na Terra. Pelo menos do ponto de vista moral, intelectual, como ele estava na Terra. Do ponto de vista de corpo espiritual, isso pode variar. Mas do ponto de vista moral, por exemplo, quem desencarna João, José, continua. Quem desencarna Maria, ou não sei da Maria, é o mais comum, né? Maria ou Rosa, continua. E o Chico dizia assim: o espírito, ele aparece no mundo espiritual como ele estava na Terra. E ele vem para a Terra como ele estava no mundo espiritual. Se ele estava doente, ele aparece doente. Esses que nós percebemos, às vezes, todos nós somos doentes, né? Às vezes as doenças se manifestaram muitas vezes conosco, porque a doença é um sinal de imperfeição espiritual. Mas, por exemplo, tem crianças que nascem com problemas, não é? Nascem paralisia, problema cerebral, às vezes cega, não há problemas, né? Então isso mostra, como dizia Chico, ensinava Chico, que o espírito estava assim, do outro lado, e ele apareceu como ele estava. Se nós queremos aparecer de uma maneira diferente no mundo espiritual, nós temos que começar a fazer essa diferença agora. Mudar agora. Eu tenho certeza que eu sou um espírito de luz. Olha, todos nós somos espíritos de luz, somos herdeiros da luz de nosso Pai. Deus é luz. Só que nós, como disse Jesus, precisamos fazer brilhar essa luz. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Precisamos fazer brilhar essa luz. E nós não estamos fazendo brilhar
a nossa própria luz. Porque fazer brilhar a nossa própria luz é um problema. Tem pessoas que às vezes pensam assim: olha, mas é o meu patrimônio de outras vidas. Não tem pessoas que falam isso. Porque a gente aprende com o Espiritismo que através das reencarnações a gente vai aprendendo, vai acumulando coisas, etc, etc. Mas nós temos que pensar, por outro lado, como nos dizem os Espíritos também, que essa atual encarnação nossa é a somatória de todas as experiências vivenciadas por nós anteriormente. Nós podemos ter até alguma coisa arquivada, né? Alguma coisa assim, fruto do esquecimento passado, e a gente não tem essa lembrança agora. Mas no geral, a gente se sente informado, né? Nós estamos no nosso melhor. No geral, nós estamos no nosso melhor. Então, às vezes, converso com o doutor Inácio sobre isso. Doutor Inácio, essa questão, muitas pessoas querem saber o que foi no passado. E essa curiosidade, na esperança de descobrir alguma grandeza. Mas na esperança de descobrir uma grandeza, vamos dizer, social, uma grandeza econômica, uma grandeza nesse sentido. Mas a gente não cogita de descobrir uma grandeza de espírito. Então eu falo no doutor Inácio, muita gente quer saber o que foi no passado, na existência passada. O doutor Inácio fala comigo, meu filho, nosso passado quase sempre só contém sucata. Não é isso interessante? Nosso passado contém sucata. Por quê? Vamos pensar uma coisa, raciocinar. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Vamos raciocinar. Nós estamos aqui no Brasil, somos brasileiros. O Brasil foi descoberto em 1500. Nós não estávamos aqui. Os índios é que estavam aqui. Os índios que eram donos da terra. A não ser que, isso é possível, que em 500 anos o espírito conseguiu evoluir muito, não é? E não seja mais antropófago, por exemplo. Não seja mais antropófago, por exemplo, porque os índios que habitavam o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, comiam gente. Eles eram antropófagos, eles eram selvagens, eles eram bárbaros. Será que 500 anos dá para transformar um espírito assim, um espírito civilizado, por exemplo? Não dá. Pode ser que alguns consigam, raros. Sendo assim, muitos de nós que aqui estamos hoje no Brasil encarnados, claro, descendendo dos índios e depois também descendendo dos europeus, dos portugueses, descendendo também dos africanos, etc, etc. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos vivendo em outra parte da Terra. É possível que nós estivéssemos vivendo em geral na Europa, na América, ou algum país lá da Ásia, porque nós somos espíritos velhos, nós somos espíritos antigos, embora infantis. Nós somos espíritos com muita quilometragem, mas no que tange o aproveitamento, isso deixa muito a
desejando. Então, nessa atual encarnação, nós estamos no nosso melhor. Por quê? Porque, felizmente, por exemplo, nós conseguimos, no dia de hoje, estar aqui. Isso não é pouco, não, é muita coisa. Nós conseguimos, no dia de hoje, estar aqui fazendo o quê? Viemos só para orar? Não, viemos para orar, mas também para mais alguma coisa. Viemos aqui só para receber o passe? Também não. Para receber o passe, nós estamos aqui agora cogitando de nós mesmos como nós nunca cogitamos. Nós estamos aqui interessados na nossa essência. Por isso que nós estamos aqui numa casa espírita. Por isso que nós estamos aqui numa tarde e noite como essa, estudando um tema desse. Um tema meio complexo, que às vezes foge do habitual, né? Nós estamos aqui estudando um tema desse. Nós estamos iniciando verdadeiramente um exercício de autoconhecimento. Ou seja, estamos com aquele propósito de melhorar, porque o nosso melhor ainda deixa a desejar, deixa muito a desejar, e não vamos nos iludir, não. Doutor Inácio diz assim: feliz daquele que antes de desencarnar se desilude na terra. Se desilude consigo mesmo, porque nós temos a dificuldade, né? A gente está sempre com a razão, está sempre certo, os outros estão errados, o que eu penso é correto, a minha posição é firme, eu não faço mal a ninguém, eu sou a vítima. Eu sou uma vítima, eu sou incompreendido. Vamos parar com essa síndrome do coitadinho, né? Eu sou assim, tal, não. Vamos pensar diferente. Nós podemos melhorar e devemos melhorar. É para isso que a doutrina espírita surgiu. É como dizia Chico Xavier: o espírita não é melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que a si mesmo a cada dia. Falar, o espírita não é melhor, e não somos mesmo, né? E não, a qualidade do nosso sangue não é diferente de ninguém. Aí não. Eu conheço muita gente que acha que o espírita ele é diferente. É um espírito diferente, mais avançado, tem mais conhecimento, sabe mais. O resto do povo vive na ignorância. Somos ignorantes, não sabem nada, não é? E às vezes nós desconsideramos as pessoas. Nós somos todos iguais e estamos vivenciando experiências distintas, experiências diversas. E nós, como nos fala o Dr. Inácio, feliz daquele que antes de desencarnar, ele se desilude consigo mesmo, ainda na terra. Ele se desilude na terra consigo mesmo, porque ele vai adquirir uma compreensão, ele vai adquirir uma maturidade, uma compreensão que o vai tornar cada vez mais lúcido e mais desperto como espírito. Porque o espírito mais desperto não é aquele que enxerga bem os outros, é aquele que enxerga bem a si mesmo. É aquele que por vezes olha no espelho e diz assim: eu preciso melhorar mais, mas não meu penteado, não é? Agora aqueles que ainda têm, não, a Bíblia, ou não o meu bigode, ou não tirar, ou não, vamos dizer assim, minha barba, né? Ou não, eu preciso cuidar melhor da minha aparência, enfim, aparência exterior, nada disso. É aquele que olha. Eu tenho um amigo liberal muito engraçado.
Ele é um senhor, quase 90 anos, espírita, firme. Ele todo dia olha no espelho e fala assim: olha aqui, seu macho. Todo dia ele se olha no espelho. Você precisa melhorar. Desse jeito você não pode continuar. Eu não gosto assim. Interessante isso. Porque também, às vezes alguém se pensa, mas a gente tem que se amar. Olha, me dá uma preguiça desse negócio. Se falar, volta, amor, tem que se amar. Nós aprendemos com Jesus que a gente se ama amando o próximo. Mas às vezes, algumas vertentes cogitam desse amor da pessoa a si, evitando o outro, evitando o próximo. Isso é uma coisa lamentável. Você fala assim: qual perdão? Nós temos que entender que nós somos criaturas falhas, frágeis, e precisamos realmente assim de entender isso para continuar caminhando. Senão a pessoa também cai numa depressão, não é? Mas entender o seguinte: que fala o Evangelho: espíritos, sejam indulgentes para com as imperfeições dos outros, e severos para com as vossas próprias imperfeições. Então nós temos o auto-perdão importante até determinado ponto, mas perdoar o próximo é sempre importante. Eu não posso, por exemplo, exercer uma indulgência, uma auto-indulgência, a ponto de falar assim: não, eu tenho que me perdoar pelos meus erros. E como eu me perdoo, porque eu me amo, eu continuo errando. Como é que é isso? Que história é essa? Eu me perdoo porque eu me amo, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Tem pessoas que dizem assim: se eu não me amar, ninguém vai me amar. Não é? A gente aprendia com o Chico Xavier lá totalmente diferente. A gente tem que gostar da gente. Sim, claro. Gostar da gente. Mas não ter ilusão. Não fomentar ilusões. Uma vez o Chico falou conosco assim: eu tenho conversado com muitos espíritas desencarnados. Até agora, nenhum deles me falou que estava satisfeito com o que realizou na Terra. Chico falou assim: eu tenho conversado com muitos espíritas desencarnados, e até agora nenhum deles me diz assim: Chico, eu estou muito satisfeito com o que eu fiz, eu estou bem, graças a Deus. Todos eles diziam a Chico: olha, eu podia ter feito um pouquinho mais, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais. Isso, certa vez, levou o Chico a dizer o seguinte: essa frase é séria. Ele disse assim: os espíritas estão desencarnando mal. E nós, em geral, por que nós estamos desencarnando mal? Mal assim. É com nós mesmos, com a consciência, nós mesmos. Porque nós não estamos vivenciando muito bem o que a doutrina nos faculta vivenciar. Porque a doutrina, ela abre para nós tão amplas perspectivas que nós às vezes não aproveitamos. É por isso, prezados irmãos, que é importante essa ideia de continuidade. O Dr. Inácio diz assim: olha, entre estar encarnado ou desencarnado, a diferença é só um pouco mais ou um pouco menos de matéria.
Um pouco mais de matéria, encarnado. Um pouco menos de matéria, desencarnado. O Dr. Inácio fala que um pouco menos de matéria ainda, super desencarnado. São aspectos que vão mudar a nossa maneira de encarar as coisas, a vida aqui na Terra, e vão tirar certas ilusões nossas a respeito daquilo que a gente considera como sendo a outra vida. Não existe outra vida, a vida é única. Existem experiências diferentes ao longo do tempo. Nós não podemos imaginar que vamos desencarnar e vamos para nosso lar. Podemos pensar isso, porque nós estamos substituindo o céu por nosso lar. Quando eu desencarnar, nosso lar deve estar cheio de gente, que lá deve ter pior corrida. Porque parece que só tem nosso lar no mundo espiritual. Aliás, para quem pertinho, segundo André Luiz, bem pertinho, entre aspas, porque essa questão das diferenças espaciais, né, entre dimensões. Se nós entendermos assim, nós vamos compreender também que nós não vamos ser uma pessoa, aquilo que nós estamos falando, não vamos ser uma pessoa diferente. E que nós temos que começar a fazer a diferença agora. A partir da nossa vida. Bom, agora vamos para outra série. Desencarnamos, chegamos no mundo espiritual. Como é que é essa nossa chegada no mundo espiritual? Como é que será essa nossa chegada no mundo espiritual? Será que nós já refletimos sobre isso? O que nós vamos fazer no mundo espiritual? O que o Espírito vai fazer do outro lado, deste outro lado? André Luiz, em nosso lar, ele começa a falar. Em nosso lar tem escolas, em nosso lar tem trabalho, nosso lar é uma cidade. Aí vem a pergunta: nosso lar é uma cidade flutuante? É uma cidade suspensa no céu? A terra aparentemente flutua, né? Mas será que o nosso lar é uma cidade aérea? Não. Porque no mundo espiritual existe matéria. Outra coisa que precisa entender: o mundo espiritual é constituído de matéria. Matéria mais referida. Porque a matéria existe em vários estados. Vejamos aí o exemplo da água. Existe no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, não é? Os cientistas já descobriram outro estado da matéria, que é chamado estado radiante, né? Estado da matéria. Por exemplo, os físicos que estão trabalhando com o átomo, eles estão dividindo o átomo e cada vez mais descobrindo partículas cada vez menores. Ou seja, a matéria propriamente dita está desaparecendo aos nossos olhos. Aos olhos dos cientistas, essa matéria está desaparecendo. Como dizem os espíritos, a ciência materialista, sem perceber, ela vai descobrir o espírito. Quem vai descobrir o espírito é a ciência materialista. Ela está começando a se interrogar: para onde é que foi? Onde é que foi? Sumiu.
mas está em algum lugar, porque nada desaparece, está além de todas as percepções, inclusive das percepções dos mais possantes microscópicos, etc, etc, etc. Doutor Inácio Ferreira, encadeando o nosso pensamento, ele diz assim: olha, meu filho, espírito é gente, espírito é pessoa. Porque muita gente tem ideia de que o espírito seja uma entidade sobrenatural, uma entidade. A gente chega até a falar assim, né? O meu espírito. Assim, olha, o seu espírito? O espírito é assim. Como é que é isso? O espírito é seu, é sua propriedade? Ou o espírito é você? Não é? A gente fala assim, o meu espírito. O espírito que é seu? Você é dono de algum espírito? Assim? Cuide de algum? Não. Eu deveria dizer o seguinte: eu espírito. Eu espírito. E não meu espírito. Porque nós estamos nos referindo a nós mesmos. Então o doutor Inácio diz assim: espírito não é uma entidade sobrenatural. Olha aqui os espíritos pintados, uma obra artística, não é? Mas são entidades sobrenaturais? Não. São seres humanos em evolução. Estão à nossa frente, muitos deles, às vezes até anos-luz à nossa frente, mas são seres humanos. Então o doutor Inácio diz assim: espírito é gente, é pessoa, é ser humano. E ele completa: mundo espiritual é planeta. Nós já pensamos no mundo espiritual como planeta? Quando a gente fala em mundo espiritual, qual é a ideia que a gente faz? Vamos ver aqui agora em silêncio, cada um. Quando fala em mundo espiritual, qual é a ideia que você faz do mundo espiritual? Uma coisa vagando no espaço. Hein? Uma coisa vagando no espaço. Uma coisa vaga, né? Uma nuvenzinha. Uma coisa assim. E a ideia fica ainda muito mais complicada quando a gente fala assim, plano espiritual. Quando fala em plano espiritual, o que é que a gente pensa? É um plano, entendeu? Dimensões, sim. Isso aí é uma concepção já um pouco mais avançada. Mas, quando nós falamos em plano espiritual, no nosso subconsciente a gente está imaginando assim, uma superfície. Como é que os homens imaginavam que era o formato da Terra? Antigamente. Quadrada, era um plano, era um retângulo. Olha, você já percebeu no nosso atrás? Nós morávamos numa casa, nós não sabíamos nem o formato dela. Nós não sabíamos nem como ela era. E ainda não sabemos. Então ele pensava assim, plano espiritual. Antigamente os homens achavam que era realmente a Terra era quadrada. Deu um trabalho danado para se dizer. E quem disse pela primeira vez que a Terra era redonda pagou um preço. Pagou um preço alto. Pagou um preço muito alto. Galileu, Galilei, tantos outros aí, Marco Polo, tantos outros que falaram, começaram a falar que a Terra era redonda e levemente achatada nos polos. Como é que eles concluíram que a Terra era redonda? Um dia alguém, dizem que Marco Polo, mas outros também, ficaram observando um navio com mastro. E esse navio com mastro, ele estava navegando no mar. E ele estava na praia olhando o navio.
E ele percebeu que o navio foi desaparecendo aos poucos. Primeiro foi subindo ali baixo, como se o navio desaparecesse assim. Aí eles falaram: gente, a terra não é plana, não é quadrada. Aí para o outro assunto: mas como é que o mar não derrama? Não é? Deu um trabalho danado para esses cientistas todos, esses estudiosos. Por exemplo, se acreditava que o Sol girava em torno da Terra. A igreja, durante muitos anos, fomentou isso. A religião fomentava isso, né? Que o Sol girava em torno da Terra, porque a Terra é o centro do universo. Olha como é que era a nossa noção de domínio. A Terra é o centro do universo, e no centro da Terra está a religião.